Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos aqui para o nosso quarto capítulo do livro Experiências de Quase Morte, do autor Edson Amâncio, com o capítulo de número 4 com o tópico O que é experiência de quase morte? Que para mim é um tópico, que vai revelar para a gente o que é realmente esse fenômeno. Somente os seres humanos orientam seu comportamento pelo conhecimento do que aconteceu antes de seu nascimento e pela preconcepção do que poderá suceder após sua morte. Assim, apenas eles encontram seu caminho guiados por uma luz que ilumina além do chão onde pisam. Peter Medawar e Jean Medawar. Uma das mais abrangentes definições de experiência de quase morte afirma que elas são experiências vívidas, realísticas e muitas vezes promovem profundas mudanças de vida. Além disso, ocorrem com pessoas que estão fisiológica ou psicologicamente próximas da morte. Tais experiências podem ser provocadas por paradas cardíacas e por comas causados por dano cerebral, asfixia ou hemorragia, que acontece durante o parto, acidentes de trânsito e até cirurgias nas quais o paciente se encontra sob anestesia geral. Entre as principais características descritas nos relatos de EQM, encontra-se a atividade mental mais aguçada, a memória clara da experiência e a convicção de que ela seja mais real que as experiências vívidas durante o estado de vigília. Nos relatos, incluem-se estes episódios, ou pelo menos alguns deles. A experiência fora do corpo, é EFC, ou seja, a percepção de sair do corpo e observar fatos que transcorram próximos a ele, e, às vezes, em algum local distante, os sentimentos de paz e alegria, a passagem por uma região de escuridão ou por um túnel escuro, em alguns casos, um túnel de luz. Ver um plano transcendente de grande beleza, encontrar familiares e amigos falecidos, ver uma luz extraordinariamente brilhante, às vezes percebida como um ser de luz, que irradia aceitação total e amor incondicional, e consegue comunicar-se telepaticamente com aquele que vivencia a EQM. Ver e reviver acontecimentos importantes e incidentais de sua vida, por vezes do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Perceber uma fronteira além da qual não se pode ir, como se fosse num filme as cenas da vida inteira, até o momento da quase morte, e o retorno ao corpo físico, muitas vezes de modo involuntário. Naquele seu livro pioneiro, Raymond Moody escreve um padrão, não necessariamente igual para todos os casos, do que seria uma experiência de quase morte. O homem está morrendo e, conforme chega ao grande desgaste físico, ouve o médico anunciar o óbito. O homem começa a ouvir um barulho irritante de chiados e, ao mesmo tempo, sente que está se movendo rapidamente por um túnel longo e escuro. Depois disso, de repente, encontra-se fora do corpo, mas ainda no ambiente físico imediato, e vê o próprio corpo a certa distância, como se fosse um espectador. Desse ponto de vista, em comum, observa a tentativa de ressuscitá-lo e encontra-se no estado de revolta emocional. Após certo tempo, acalma-se e fica mais acostumado com essa condição ímpar. Percebe ele que tem um corpo, mas que ele é de uma natureza muito diversa e com poderes bem diferentes do corpo físico que deixou. Logo, mais coisas começam a acontecer. Outras pessoas vêm a seu encontro para ajudá-lo. Vislumbra os espíritos de familiares e amigos que já morreram. E um espírito doce e caloroso de um tipo que nunca encontrou antes, um ser de luz, aparece à sua frente. Esse ser faz uma pergunta para levá-lo a avaliar a própria vida e o ajuda no processo, mostrando uma retrospectiva panorâmica e instantânea dos principais fatos de sua existência. Em determinado momento, o homem se vê aproximando-se de algum tipo de barreira ou fronteira, aparentemente representando o limite entre a vida terrena e a próxima. Ainda assim, sente que deve voltar para a Terra, que o momento de sua morte ainda não chegou. Nesse ponto, resiste, pois agora foi envolvido pelas experiências na vida, depois da morte, e não quer retornar. Está repleto de sentimentos intensos de alegria, amor e paz. Apesar disso, religa-se de algum modo ao corpo físico e volta a viver. Mais tarde, quando tenta contar aos outros o que se passou, sente dificuldade. Em primeiro lugar, não encontra palavras humanas para descrever esses episódios sobrenaturais. Também percebe que zomba da história e então para de contá-la. Mesmo assim, a experiência o afeta profundamente, em especial na visão acerca da morte e no relacionamento com a vida.
Tal modelo não corresponde na totalidade a nenhum dos relatos registrados por Muri. Trata-se de apenas um modelo. Nenhum dos pacientes ouvidos descreveu todas essas etapas na mesma sequência, mas, na análise do conjunto da amostragem, pode-se inferir que aquela descrição corresponde a uma experiência de quase morte profunda. De fato, a semelhança entre os vários relatos é tão grande que, segundo Murray, é possível anotar 2 elementos comuns à maioria dos relatos. 1. Inefabilidade. A incapacidade de expressar um sentimento por meio de palavras. Tanto Murray como a maioria dos outros pesquisadores ouviram a seguinte frase: é impossível explicar com palavras o que vi ou vivi. 2. A sensação de paz, de calma, toda a dor desaparece. 3. A consciência de estar morto, às vezes seguida de um ruído. 4. A saída do corpo, a saída do próprio corpo, de um local situado no exterior ou acima do corpo. O paciente assiste à reanimação ou operação. 5. Um espaço escuro. As pessoas têm a impressão de ter sido lançadas bruscamente num espaço escuro, descrito por elas como um local fechado, um vazio ou um poço. Registre-se que apenas 15% dos pacientes estudados por Pim Van Lommel viveram essa sensação. A. Passagem através de um túnel. O paciente é rapidamente impulsionado para uma luz. B. EQM aterrorizante. Pouquíssimos, apenas 1 a 2% daqueles que caem nesse espaço escuro, na causística de Van Lommel, permanecem nessa escuridão e vivem sua EQM de forma assustadora. Alguns relatam, para seu grande horror, que se sentem mergulhados mais profundamente nessa obscuridade. A EQM termina num ambiente terrificante, até a volta ao corpo. 6. Percepção de um ambiente irreal. Paisagem surpreendente, cores vivíssimas, flores magníficas e algumas vezes música. 7. Reencontro e comunicação com pessoas que já morreram. Na maioria das vezes, são familiares. 8. Percepção de uma luz brilhante ou de um ser de luz. O paciente sente total aceitação e amor incondicional e tem acesso a um conhecimento e uma sabedoria profunda. 9. Visão panorâmica do passado. A pessoa revê sua vida desde o nascimento. Revive tudo e vê a existência desfilar diante dos olhos a uma velocidade incrível. O tempo e a distância parecem ter sido abolidos. Tudo acontece ao mesmo tempo, muito depressa. 10. Intuições e imagens do futuro. O paciente tem a impressão de ser testemunha de uma parte de sua vida que ainda não aconteceu. Mas lá, como já dissemos, não há tempo nem distância. 11. Percepção de uma fronteira. A pessoa se dá conta de que, se ultrapassar essa fronteira, não poderá mais voltar ao corpo. E 12. A volta ao corpo, em geral acompanhada de grande decepção por ter sido retirado de algo tão belo e reconfortante. Embora ocorra enorme discussão entre os estudiosos das EQMs, ainda não se chegou à explicação definitiva de por que elas ocorrem. Há polêmicas entre os que defendem uma posição exclusivamente científica e os que advogam explicações não materialistas. Dean Mobbs e Caroline Watt, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, relacionam vários transtornos do funcionamento cerebral como indicativos de que poderiam ter essa origem os fenômenos relatados por pessoas que tiveram EQM. Fazem referência a um dos principais componentes das experiências de quase morte, a consciência de estar morto. Alegam que o fenômeno não ocorre apenas durante EQMs, e citam circunstâncias psiquiátricas como a síndrome de Cotard, na qual, já mencionamos no capítulo anterior, o paciente tem a convicção de estar morto. Numa tentativa de desconstruir toda e qualquer explicação mística, paranormal ou teológica das EQMs, Mobbs e Watt abordam ainda a questão da experiência fora do corpo. A EFC, a sensação de sair do corpo, de flutuar acima dele, de ver o próprio corpo, autoscopia, sobre a qual discorreremos no capítulo 8, é relato constante nas EQMs. Mobbs e Watt traçam um paralelo tanto com as experiências realizadas por Wilder Penfield, o pioneiro neurocirurgião que mencionamos no capítulo anterior, que, estimulando áreas corticais em pacientes sob anestesia local, provocou sensações parecidas. Quanto mais recentemente, com o resultado da estimulação da junção do córtex temporoparietal por Olaf Blank, o que provocou sensação de EFC numa paciente. Céticos têm usado os relatos de Penfield como indicação de que situações semelhantes a EQMs podem ser produzidas mediante a estimulação de áreas específicas do cérebro.
Em extensa revisão das publicações de Penfield, a pesquisadora Emily Williams Kelly, da Universidade da Virgínia, e seus colegas Bruce Grayson e Edward Kelly chegaram à seguinte conclusão: na verdade, a maioria das experiências que Penfield relatou tinha bem pouca semelhança com as EQMs verdadeiras. Consistiam em ouvir trechos de música ou canto, em ver cenas isoladas e repetitivas que pareciam familiares, e podem ter sido lembranças fragmentadas. Ouvi vozes, senti medo ou outras emoções negativas. Ou ver imagens esquisitas que, com frequência, foram descritas como semelhantes a sonhos. Analisando a questão do túnel de luz, Mobbs e Watt evocam os pilotos de avião de combate que podem experimentar a sensação parecida quando submetidos a testes de força G, numa centrífuga, na qual todo o sangue se acumula nas pernas. O cérebro fica momentaneamente privado de oxigênio e os pilotos perdem às vezes a consciência. Alguns têm convulsões semelhantes a crises epiléticas e certa dificuldade de se expressar quando recobram a consciência. Uns têm sensações parecidas com as descritas nas EQMs, enquanto outros relatam a sensação de ter passado por um túnel de luz, flutuado no espaço e visto imagens fragmentárias do passado. Nenhum desses pilotos, entretanto, referiu a reencontro com familiares mortos, nem vivenciou um filme da própria vida. Segundo Mobbs e Watt, a isquemia cerebral poderia provocar alterações na retina, originando a sensação de túnel de luz. Na interpretação desses dois autores, o reencontro com familiares mortos encontra ressonância no fato de que a ficção e o cinema nos acostumaram a assistir à recepção e à boa acolhida por estes entes queridos, tão logo penetramos no reino da morte. Para Mobbs e Watt, podemos perfeitamente recriar situações imaginárias, arquivadas em nossa mente durante uma EQM. Além disso, argumentam, pacientes com danos cerebrais como na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson, progressivas, padecem de alucinações, por vezes muito vivas. Mobbs e Watt fazem referência ao já citado trabalho de Olaf Blank, que, com estimulação elétrica do giro angular, obteve a sensação de uma presença. Grayson, entretanto, insiste no fato de que modelos neurofisiológicos para as EQMs falham em explicar experiências lúcidas que ocorrem durante a parada cardíaca, quando a experiência consciente deveria ser fragmentada ou ausente. Esse problema fica ainda mais exacerbado em pacientes que, reanimados após parada cardiorrespiratória, relatam acontecimentos que não poderiam perceber e que são mais tarde confirmados. Nos anos 60, a psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross entrevistou inúmeros pacientes terminais, propiciando-lhes reconforto e alívio a se oferecer para ouvi-los nos minutos finais. Em 69, publicou seu livro mais famoso, Sobre a Morte e o Morrer. Nele, identifica fases aos períodos que antecedem a morte e cria métodos para médicos, enfermeiros e familiares acompanharem e ajudarem um paciente terminal. No final da carreira, dedicou-se a estudar as EQMs. Entretanto, pelo menos de início, esse novo interesse foi recebido com ceticismo pela maioria dos cientistas e médicos. Em 75, vimos Raymond Moody despertar o interesse no assunto, quando publicou Descrições de EQM em seu primeiro livro, A Vida Depois da Vida. As pesquisas de Moody sobre o estado de consciência lúcida em situação de proximidade com a morte e sobre a possibilidade de uma vida depois provocaram um vivo debate no mundo inteiro. Muitos relatos foram depois publicados, mas nem sempre se mostraram cientificamente demonstráveis. À medida que o interesse sobre o tema aumentou, saber se os indivíduos que viviam essas experiências eram especiais por alguma razão se tornou motivo de inúmeras especulações. A pergunta que frequentemente se colocava era: como pode alguém ter consciência lúcida e recordações de cenas ocorridas no período em que estava inconsciente ou comatoso, quando o cérebro objetivamente funcionava mal? A partir dessa indagação, começou-se a questionar a teoria científica corrente, segundo a qual a consciência e as recordações são produzidas pelo cérebro. A maioria das tentativas de explicar as EQMs se baseia naquilo que em inglês denominam anecdotal events, isto é, fatos sem comprovação científica, quase sempre por estudos retrospectivos e involuntários. Nesses casos, as circunstâncias médicas em que ocorreu a EQM não podem ser verificadas. Mas, como já dissemos na apresentação, os melhores estudos, os mais abrangentes, são os prospectivos,
em que o pesquisador pode ter acesso ao paciente, às condições em que ocorreu sua reanimação, aos medicamentos usados e ao tempo da parada cardíaca. Obviamente, tais estudos nos fornecem dados mais confiáveis. Várias tentativas têm sido realizadas para testar a confiabilidade dos dados relatados por pessoas que passaram por EQMs. Um desses estudos, encabeçado por Bruce Grayson, é bastante representativo. Entrevistaram-se 75 pessoas que tiveram EQM, classificando suas respostas de acordo com a escala desenvolvida por Grayson. 2 décadas depois, essas mesmas pessoas foram de novo entrevistadas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os primeiros relatos e os posteriores, concluindo o autor que, passados tantos anos, não ocorreu embelezamento dos testemunhos. Embora renomados pesquisadores tenham buscado na física quântica e nas ainda desconhecidas funções do DNA explicações científicas para aproximar o conhecimento das EQMs e enquadrá-las num contexto científico, nada disso pôde ainda ser demonstrado. A maioria dos estudos publicados nos dá conta de que a incidência de EQM oscila entre 11% e 18% dos pacientes que sofreram parada cardíaca. No estudo holandês de Pim van Lommel, uma informação curiosa é que aqueles que passaram por várias reanimações durante a parada cardíaca têm maior probabilidade de ter EQM do que os que tiveram uma única e complicada reanimação e permaneceram vários dias em coma, submetidos à respiração artificial por longos períodos. Todos os estudos mostram que há ligação entre a idade e a ocorrência de EQM. Quanto mais jovem o paciente, maior a probabilidade de ter EQM durante parada cardiorrespiratória. No estudo de Van Lommel, a idade média dos pacientes que tiveram EQM era 60 anos, e a maior frequência se deu com os que tinham menos de 60. Não há preferência de raça, nacionalidade, classe social, escolaridade, profissão, local de residência, situação familiar, profissão, crença religiosa, se protestantes e católicos, budistas, judeus, muçulmanos, hindus, agnósticos ou ateus, não tem nenhuma importância, mesmo entre os que praticam regularmente a religião. Dependendo de fatores pessoais e culturais, porém, as interpretações de cada um se modificam de acordo com suas crenças. O conhecimento prévio dos fenômenos associados à EQM também não exerce influência alguma. Como vimos, as EQMs podem ocorrer nas circunstâncias mais diversas, não exclusivamente quando a pessoa está com a vida ameaçada. Acontecem também situações em que não existe perigo de morte nem de dano físico ou psíquico. Vejamos a seguir algumas situações em que as EQMs podem ocorrer. Tópico: quando as funções cerebrais estão gravemente acometidas. Parada cardíaca em paciente que sofre infarto do miocárdio ou arritmia severa. Coma provocado por lesão cerebral durante acidente automobilístico ou seguindo-se a hemorragia cerebral. Coma provocado por início de afogamento, sobretudo em crianças. Coma provocado por diabetes, asfixia ou apneia. Coma provocado por tentativa de suicídio ou por intoxicação. Perda de consciência provocada por choque, queda de pressão, em grave perda de sangue durante ou após o parto, ou durante intervenção cirúrgica, durante reação alérgica ou durante grave infecção. Anestesia geral após complicações operatórias, eletrocução e tentativa de homicídio com arma de fogo ou arma branca. Quando as funções cerebrais não foram afetadas. Doença grave, mas não imediatamente mortal, com febre alta. Isolamento, naufrágio, por exemplo, desidratação extrema ou hipotermia. Depressão ou crise existencial. Meditação, sem causa médica aparente, durante um passeio na natureza, por exemplo. Em experiências similares, chamadas de experiência de medo da morte. Assim, relata-se casos de EQM na vigência de um medo de morte aparente inevitável, um acidente a ponto de acontecer numa estrada ou montanha, por exemplo. Embora possam ocorrer em situações físicas e psicológicas muito diferentes, as EQMs frequentemente acontecem depois de grave acometimento das funções cerebrais. Mas por que apenas um pequeno número de pessoas que sofreram grave acometimento das funções cerebrais têm EQM? Michael Sabon, que estudou o fenômeno em pacientes essencialmente cardíacos, não observou nenhuma diferença que explicasse por que elas ocorrem ou não.
nem as causas médicas da situação crítica, nem os métodos de reanimação, nem a duração estimada da inconsciência, nem o intervalo entre a situação crítica e a entrevista constituíram explicação para a ocorrência do fenômeno. O estudo holandês, quando levou em conta a duração da parada cardíaca, a duração do período de inconsciência ou os medicamentos administrados, tampouco encontrou diferença estatística entre os pacientes que sofreram EQM e os que não sofreram. Entre os pacientes que sofreram EQM, fatores psicológicos como o medo da morte e o conhecimento prévio de EQM não tiveram nenhuma influência, e o mesmo valeu para o sexo, a escolaridade e a religião. O estudo não conseguiu explicar porque alguns pacientes e não outros mantêm consciência lúcida enquanto o cérebro não dá sinal algum de atividade durante uma parada cardíaca. O paradoxo da consciência ampliada durante a interrupção das funções cerebrais permanece um desafio para a ciência. Grayson concluiu: a presença paradoxal de uma consciência aguda, lúcida e de processos de pensamento lógico durante um período de irrigação insuficiente do cérebro levanta questões particularmente embaraçadoras para a nossa compreensão atual da consciência e de sua relação com as funções cerebrais. Como vários outros pesquisadores concluíram, uma sensorialidade clara e processos perceptivos complexos durante um período de morte clínica aparentemente vem perturbar a concepção de uma consciência exclusivamente localizada no cérebro. Pim Van Lommel faz uma análise sistemática das possíveis explicações para o aparecimento das EQMs, dividindo-as em teorias fisiológicas e psicológicas. Teorias fisiológicas. Falta de oxigênio. Quando ocorre parada cardíaca, a falta de oxigênio no cérebro provoca parada respiratória, desencadeando perda de consciência por ausência completa de oxigenação, o que recebe o nome anóxia. A respiração se interrompe, os reflexos do tronco desaparecem, e caso não se faça a reanimação dentro de 5 a 10 minutos, o paciente morre. Entretanto, se ocorre apenas insuficiência de oxigênio para o cérebro, hipóxia, como acontece por causa de hipotensão, choque, a insuficiência cardíaca não acarretará necessariamente perda de consciência, mas haverá confusão mental e agitação. As lesões cerebrais que em geral se seguem ao coma produzem também confusão mental, pânico, perda de memória e dificuldade de expressão. Para a maioria dos autores, é essa a explicação científica das EQMs. Uma interrupção na oxigenação cerebral, grave e potencialmente mortal, desencadeia um curto período de atividade anômala no cérebro, seguida de atividade reduzida até a parada completa do funcionamento. Isso produz o bloqueio de alguns receptores químicos no cérebro e a liberação de endorfinas, uma espécie de morfina biológica produzida pelo corpo, as quais provocariam alucinações e sensação de paz e de beatitude. Simples assim. E as EQMs não constituiriam mais nenhum mistério. A contra-argumentação a essa hipótese é que as EQMs são sempre acompanhadas de consciência lúcida, com lembranças muito claras, e ocorrem também em circunstâncias que não implicam perda de oxigenação cerebral, como acidentes automobilísticos, depressão ou meditação. Além disso, as denominadas alucinações, que ocorrem em quaisquer outras circunstâncias, seja por drogas, seja por doença mental, estão sem relação alguma com a realidade circundante, ao passo que as alucinações descritas durante a EQM refletem experiências que podem ser corroboradas por outros. Quando sai do corpo durante uma reanimação, o paciente registra percepções a partir de um ponto situado acima do seu corpo sem vida. E médicos, enfermeiros e outras testemunhas podem posteriormente testemunhar os fatos relatados por ele após a reanimação. De outra parte, como pode o cérebro funcionar a ponto de o indivíduo ter alucinações se não está funcionando? Para haver alucinação, é necessário o funcionamento pleno do cérebro. Para a passagem por um túnel, tão frequentemente relatada por pessoas que tiveram EQM, alguns pesquisadores têm uma explicação. A conhecida psicóloga britânica Susan Blackmore elaborou a hipótese de que o déficit de oxigenação do córtex visual explicaria o fenômeno. Segundo ela, a passagem através do túnel seria provocada pela queda do suprimento de oxigênio para os olhos, o que desencadearia a perda progressiva do campo visual, obscurecendo quase toda a visão, deixando apenas um pequeno ponto visual prestes a desaparecer, e assim levando o paciente a interpretar aquilo como um túnel. No entanto, segundo as pessoas que vivenciaram a EQM,
A passagem pelo túnel quase sempre ocorre acompanhada da sensação de grande velocidade, do reencontro com pessoas mortas e às vezes de música, todos fenômenos que a falta de oxigenação não consegue explicar. A síncope, desmaio, provocada por hiperventilação, respiração profunda forçada, pode produzir estados de consciência semelhantes aos relatados por pilotos colocados numa centrífuga. O indivíduo fica com o nariz tampado e expulsa todo o ar dos pulmões pela boca, respirando fundo e repetidamente. Isso faz com que os batimentos cardíacos se tornem menos frequentes e a pressão arterial caia, levando ao desfalecimento momentâneo. Tais experimentos foram comparados ao que ocorre durante EQMs. Excesso de gás carbônico. Quando se reduz a taxa de oxigênio no sangue, ocorre aumento da concentração de gás carbônico. Essa taxa elevada de CO2 no sangue tem sido responsabilizada pelos fenômenos de EQM. Há quase 80 anos, o neurologista húngaro Ladislas Meduna propunha a inalação de CO2 para tratar doenças mentais. Alguns dos pacientes de Meduna sentiam-se separados do corpo e às vezes relatavam uma luz intensa, um túnel, rápidas lembranças e sensação de paz. As imagens eram raras, em geral bastante fragmentárias, e os pacientes nunca mencionaram visão de algum filme da própria vida, nem reencontro com pessoas que haviam morrido. Nenhum deles relatou mudança de vida após a experiência. Dito de outra forma, a inalação de CO2 não provoca todos os elementos relatados da EQM. Na prática clínica, durante uma reanimação cardíaca, é muito difícil medir a concentração de oxigênio e gás carbônico no sangue e impossível aferir a concentração desses gases nos vasos cerebrais. Na maioria das vezes em que a medição é feita, os pacientes já se encontram inconscientes, com respiração assistida e ritmo cardíaco restabelecido. Nessas condições, o sangue é retirado de um braço ou perna, e, se o paciente depois relatar EQM, os resultados daquelas amostras mostrarão elevada taxa de oxigênio e baixa quantidade de gás carbônico. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Ljubljana, Eslovênia, publicaram um estudo correlacionando o gás carbônico com a ocorrência de EQM. Em amostra de 52 casos de sobreviventes à crise cardíaca socorridos fora do hospital, 21% tiveram EQM, e houve correlação significativa com elevada taxa de CO2, tanto no ar expirado como no sangue arterial. O estudo teve grande repercussão na grande mídia. Estava enfim explicada cientificamente a causa das EQMs. No entanto, haver correlação é uma coisa, ser a causa é outra. Os próprios autores do trabalho foram enfáticos. Não é possível explicar as EQMs somente em termos de processos fisiológicos. A confiabilidade e a pertinência clínica de nossos resultados deveriam ser objeto de estudos mais profundos. Pim van Lommel, por outro lado, fez várias críticas ao estudo esloveno. Entre elas, o fato de que os autores estudaram pacientes que tinham sido socorridos fora do hospital. As amostras de sangue arterial foram retiradas nos 5 primeiros minutos após a admissão hospitalar, significando que a maioria dos pacientes já tinha recebido desfibrilação bem-sucedida e sido ressuscitada, com ritmo cardíaco e pressão arterial restaurados no momento da admissão. De outra parte, o estudo não precisa o momento em que mediram o CO2 da expiração, imediatamente depois da parada cardíaca, ou durante o transporte para o hospital. A principal conclusão do trabalho esloveno, vimos, foi que a alta concentração de CO2 nas amostras de sangue arterial e no ar expirado teve correlação com a probabilidade ligeiramente superior de relatar EQM. Entretanto, isso não explica por que a maioria dos pacientes que apresentaram elevada taxa de CO2 não teve EQM. Alguns trabalhos demonstram que uma taxa elevada de CO2 exalado durante a reanimação cardíaca é prognóstico de que a ressuscitação será bem sucedida. Logo, atribuir às EQMs apenas a elevada taxa desse gás parece ser conclusão prematura e incerta. Reações químicas no cérebro. Cetamina. A cetamina, antigamente utilizada em doses baixas como anestésico, provoca alucinações, bloqueando alguns receptores neuroniais. Originou-se daí a suposição de que ela poderia ser liberada no cérebro durante um período de estresse ou um déficit de oxigenação. Em pequenas quantidades, é verdade, a cetamina produz em algumas pessoas a impressão de se destacar do próprio corpo ou de passar por um túnel.
mas não se conhece casos nos quais tenha desencadeado o reencontro com pessoas mortas, suscitado a visão de um filme da própria vida, nem causado transformações positivas. Além do mais, as alucinações por cetamina contêm imagens muito assustadoras e esquisitas, de tal forma que os pacientes voluntários dessas pesquisas se recusam a recebê-la novamente. Por fim, nenhuma substância semelhante à cetamina foi identificada no cérebro. Logo, associá-la ao desencadeamento de EQN não é hipótese viável. Endorfinas. Uma das primeiras tentativas de explicar as EQMs foi pelas endorfinas, substâncias liberadas no cérebro. Agem como neurotransmissores e normalmente são liberadas em pequenas quantidades. Durante situações de estresse, porém, são em grande quantidade. Podem eliminar a dor e provocar sentimento de bem-estar e paz. No entanto, os efeitos das endorfinas costumam durar horas, ao passo que a ausência de dor e os sentimentos de paz das experiências de quase morte desaparecem tão logo se retorna à consciência. As endorfinas tampouco explicam alguns dos outros fenômenos descritos nas EQMs. DMT, dimetiltriptamina. O LSD, que é sintético, e substâncias encontradas de modo abundante na natureza, como a psilocibina, a mescalina e a DMT, presentes notadamente em plantas originadas da América do Sul e no México, e em determinados cogumelos dessas regiões, são drogas psicoativas e provocam alucinações. Todas elas guardam proximidade com a serotonina, neurotransmissor que é encontrado em grande quantidade no corpo e deriva do triptofano, e tem o mesmo receptor S2 da serotonina no cérebro. No corpo humano, a DMT é produzida na pineal, pequena glândula situada na profundidade do cérebro, bem perto de centros emocionais, visuais e auditivos. Está presente não apenas na pineal, mas também no fígado, pulmões e até nos olhos. A pineal, entretanto, é que contém substâncias capazes de converter a serotonina em DMT e em produtos que inibem a decomposição da DMT. Esses últimos são encontrados também nas plantas, aumentam muito a eficácia da DMT e por isso mesmo são misturados na ayahuasca dos índios da Amazônia. A DMT tem propriedades alucinógenas muito superiores às do LSD e de quaisquer das substâncias psicoativas mencionadas. Sua duração no organismo é extremamente breve, pois várias enzimas a destroem, então logo cai na circulação. Mesmo assim, mostra-se bastante efetiva quando injetada na veia. A DMT atravessa a barreira hematoencefálica, aquilo que, nos vasos sanguíneos, impede a passagem de determinadas substâncias da corrente sanguínea para o cérebro, protegendo-o contra efeitos danosos de determinados elementos químicos. Um dado curioso é que a DMT é produzida e estimulada pelos hormônios corticotrofina, hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, cortisol, adrenalina e noradrenalina, todos eles encontrados também no cérebro. Em situações de estresse intenso, acidente automobilístico, parada cardíaca ou dor violenta, o corpo libera grande quantidade desses hormônios, que por sua vez estimulam a liberação de avultada quantidade de DMT. Possivelmente, durante o processo de agonia, grande quantidade de DMT é liberada pela morte celular de células da glândula pineal, e durante meditação profunda, as funções orgânicas normais se modificam. O nível de serotonina e provavelmente de DMT aumenta, e o de cortisol e ACTH diminui. Isso nos faz chegar à suposição verdadeiramente coerente de que a DMT tem papel especial no fenômeno da EQM. Em 65, uma equipe de pesquisadores alemães publicou um artigo em uma importante revista científica inglesa, a Nature, anunciando que haviam isolado a DMT no sangue humano. Em 72, Julius Axelrod, pesquisador do US National Institute of Health e Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 70, declarou ter descoberto a DMT no tecido cerebral humano. Outro cientista afirmou ter detectado DMT na urina humana e no líquido cérebro-espinhal. Não foi preciso muito tempo para que os cientistas viessem a declarar que a DMT é fabricada pelo corpo humano, ou seja, é endógena. Ela foi então considerada a primeira substância psicoativa endógena. Depois seria a vez das endorfinas, descobertas em 74. O mais profundo estudo sobre o papel da DMT foi realizado na Universidade do Novo México pelo psiquiatra Rick Strassman, que em 90, depois de enorme batalha com a comissão de ética da universidade, conseguiu a aprovação para fazer um estudo controlado.
O trabalho consistiu em isolar quimicamente a DMT, encontrar progressivamente uma dose que fosse alucinógena e injetá-la em voluntários. Uma das minhas motivações mais profundas ao buscar maior conhecimento sobre a DMT, escreveu Strassman, era a procura de uma base biológica para experiências espirituais. Da constatação de que grande quantidade de hormônios relacionados ao estresse é liberada na circulação durante as EQMs, Strassman aventou a hipótese de que a glândula pineal libere quantidades também grandes de DMT nesses momentos, quando os mecanismos inibitórios do DMT se tornariam inativos. Afinal, a maioria das EQMs acontece como experiências psicológicas místicas, psicodélicas, irresistíveis e, por isso, provavelmente associadas a DMT. Em seu livro The Spirit Molecular, a molécula do espírito, Strassman faz a curiosa aproximação entre a DMT, a glândula pineal e as afirmações contidas no livro tibetano dos mortos. Segundo aquele antigo texto budista, são necessários 49 dias para que a alma renasça em outro corpo. Só ao fim desse período ocorre um acontecimento decisivo na formação do embrião humano. É quando não só aparecem os primeiros sinais da glândula pineal, como também o feto se diferencia sexualmente. Strassman viu estreita relação no sincronismo entre o surgimento da glândula pineal, a definição sexual do embrião e os ensinamentos do livro. Especulou-se se não seria esse o momento da introdução da força vital no ser humano, o que justamente o levou a denominar a DMT a molécula do espírito. Entretanto, nenhum dos voluntários da injeção endovenosa de DMT teve experiência totalmente semelhante à descrita nas EQMs. Um deles sentiu a consciência separada do corpo e atravessou um túnel em direção à luz branca, quente, amorosa e onisciente. Seres o ajudaram nesse percurso, e alguns outros ameaçaram puxá-lo para baixo. Uma bela música o acompanhou durante as primeiras etapas da viagem. Tempo e espaço perderam o significado. Ficou tentado a não voltar dali, mas decidiu pelo retorno para partilhar as incríveis informações que havia recebido daquele novo mundo. Todos os voluntários tiveram uma experiência mística, de iluminação e atemporalidade inefáveis, contato e união com a presença sumamente poderosa, sábia e amorosa, vivenciada às vezes com uma luz branca e brilhante, e a certeza de que a consciência continua após a morte do corpo. Muitos se viram fora do corpo, sentiram-se envoltos por um mundo transcendental, puderam penetrar no espaço cósmico e sentiram-se em comunhão com o universo. Nenhum deles encontrou familiares que já estivessem mortos. Do ponto de vista neurológico, o que todos esses voluntários experimentaram não passou de vivência alucinatória, resultado da DMT ter ativado os centros cerebrais responsáveis por visão, emoção e pensamentos. Ainda que tais pessoas não reconheçam que tiveram alucinações ou sonhos, não há outra explicação científica para o fato. Rick Strassman, porém, optou por aceitar que todos os relatos de seus voluntários eram reais, e não produto de sonho ou alucinação. Eles relataram ter vivenciado níveis diferentes da realidade. Insistiram que esses níveis alternativos são de todo reais. Simplesmente não conseguimos percebê-los. Na maior parte do tempo, Strassman retorna à analogia da TV. Em vez de apenas alterar a cor ou o contraste das imagens no programa escolhido, a DMT consegue mudar de canal, possibilitando que os experimentadores assistam realidades de mundos paralelos. Em seguida, o autor evoca mundos paralelos, multi-universos, a quais não temos acesso. A semelhança entre as experiências vividas por usuários de drogas psicoativas e as EQMs dá o que pensar. O neurologista e grande divulgador científico anglo-americano Oliver Sacks relata a experiência com LSD, vivida nos anos 70 por Eric S. Deixei meu corpo e parei na sala acima de toda a cena. Em seguida, me encontrei viajando no espaço por um belo túnel de luz, que me enchi de um sentimento de total amor e aceitação. A luz era a mais linda, cálida e acolhedora que já senti. Ouvi uma voz que me perguntou se eu desejava voltar à Terra e terminar de viver minha vida, ou ir para o amor e luz belíssimos do céu. No amor e luz estavam todas as pessoas que já viveram. Depois, toda a minha vida passou pela mente num lampejo, desde o nascimento até o presente. E cada detalhe, cada sentimento e pensamento, visual e emocional, estiveram ali um instante. A voz me disse que os humanos são amor e luz. Esse dia ficará comigo para sempre.
Senti que me fora mostrado um lado da vida que a maioria das pessoas não pode sequer imaginar. Sinto uma ligação tão especial com cada dia que até mesmo as coisas mais simples e triviais têm imenso poder e significado. Como vimos, EQMs e EFCs ocorrem em momentos de proximidade da morte, mas também em situações não necessariamente ruins. Acontecem ao longo da meditação, no início do sono, durante orações, etc. Eis a pergunta que se impõe. Se situações tão díspares podem desencadear uma EQM, os mecanismos cerebrais que a produzem serão sempre os mesmos? Caso aceitemos a natureza fisiológica e cerebral do desencadear de uma EQM, deveremos ficar atentos a essa questão. Uma coisa é a condição de não funcionamento cerebral. Durante parada cardiorrespiratória, com reflexos do tronco cerebral abolidos e com baixa ou nenhuma oxigenação cerebral. Outra coisa é uma EQM durante um ataque epilético, em que as áreas corticais estão sobrecarregadas por descargas elétricas anormais. Outra ainda é uma EQM ocorrida por ação de drogas psicoativas ingeridas ou espontâneas, como ocorre durante a meditação. Está aí um grande desafio para a neurociência. De outra parte, uma EQM com o cérebro fora de funcionamento, com reflexos do tronco sem resposta, é, se efetivamente comprovada, bom indício da separação entre o cérebro e a consciência. Depois de ter tomado conhecimento dos diversos trabalhos científicos sobre relatos de EQM, lido os principais cientistas que se debruçaram sobre o tema da consciência e ouvido inúmeros relatos de pessoas que tiveram EQM, sou obrigado, sem querer desmerecer outras teorias e tantos esforços, a reconhecer que a hipótese mais razoável para explicar a consciência é a que a considera não local. Nada de original nesse raciocínio. Inúmeros pesquisadores o propuseram, entre eles Pim van Lommel. Com base nos genes, a ciência desvendou os mistérios da hereditariedade, conheceu o mecanismo de replicação do DNA, explica por ele a origem da própria vida nos oceanos primitivos, atribui-lhe a morfogênese, a construção de um braço, uma perna, um olho, um pulmão, um coração e um cérebro, inferindo que o desenvolvimento completo de qualquer ser vivo está contido numa espécie de código de barras impresso nas duas células germinativas iniciais. Entre as razões pelas quais a ciência materialista não admite que aspectos fundamentais da natureza humana, tais como a subjetividade e a própria consciência, não podem ter nenhuma outra explicação além da combinação eletroquímica que se passa entre neurônios, ainda que no nível subcelular, molecular ou mesmo subatômico. Está a contínua expansão que, nas últimas décadas, ocorreu no conhecimento da neurofisiologia e particularmente da neurobiologia. O conhecimento do DNA, essa espiral imortal, nas palavras de Richard Dawkins, abriu enorme vereda por onde as especulações a respeito da evolução caminham em ritmo cada vez mais acelerado, acumulando muitas dúvidas, mas também muita informação científica. O herói dessa história, que mal começa a ser escrita, é o gene, tão parecido como uma personagem de ficção. São esses fragmentos do DNA que, quando ativados, coordenam a formação das proteínas, a base de todas as células e constituem nosso corpo, olhos, ouvidos e neurônios. No entanto, ainda vacilamos ao tentar explicar a origem e o funcionamento de nossa mente. Para o bioquímico e divulgador inglês Rupert Sheldrake, modelos gerados por computador nos permitem ver a mente como software que atua por meio do hardware do cérebro. Em breve, sonhos como a inteligência artificial e até a consciência em máquinas podem se aproximar da realidade. Assim, os organismos vivos são, em princípio, plenamente explicáveis do ponto de vista da física e da química. Nossa limitada compreensão tanto dos mecanismos de desenvolvimento como do sistema nervoso central deve-se à imensa complexidade dos problemas. Agora, porém, estamos armados com os novos e poderosos conceitos da biologia molecular e com os modelos gerados por computador, e esses assuntos podem ser tratados de uma forma que antes não era possível. Final do capítulo número 4.